Boa noite, sejam bem-vindos aqui no Ruana Labres, Cuidar de Quem Cuida. Nós estamos no Setembro Lilás e hoje eu vou trazer uma convidada para bater um papo com vocês, contar o dia a dia, como é que está sendo cuidar do paizinho dela. A Yara Martinelli vem falar do Alzheimer, do seu Osmar. Vocês sabiam que há 30 anos atrás, logo ali, existia apenas 500 mil pessoas com o diagnóstico fechado de Alzheimer? 30 anos. Hoje, são mais de 1 milhão. Pelo censo dos anos 2000 e pouco. E o que é mais assustador ainda, que daqui a 30 anos, logo ali, em 2050, 2053, por aí, serão 4 milhões de pessoas diagnosticadas com algum tipo de demência. Então, em 60 anos, vamos sair de um número de 500 mil para 4 milhões. O que você tem feito de diferente para se prevenir? Você tem histórico na sua família? Então comece a se preocupar também e mudar sua forma de viver nos dias de hoje. Como assim? Desenvolva mais a sua cognição, o seu raciocínio lógico. Bebida alcoólica, alimentação gordurosa, alimentações que inflamam, devem ser reduzidos ou, de preferência, cortados. Uma boa noite de sono. Desenvolver atividades com jogos inteligentes, aritmética, matemática, manter sempre essa mente bem ativa. O importante é você praticar algum exercício também. Mas essas atividades devem ser regulares. Lógico que um dia ou outro você vai fazer alguma coisa diferente. Mas eu quero avisar vocês que todo mundo sabe, Alzheimer não tem cura. Então, nós precisamos começar a fazer o quê? A se cuidar. A nossa convidada, a Yara, já chegou, vou chamá-la. Esse papo, que essa semana e semana que vem, teremos lives quase que todos os dias, para comemorar. Comemorar não é uma boa palavra, né, Yara? Olá, Para boa dar noite. visibilidade. Boa noite, meu anjo. Tudo bem com você? Tudo bom, graças a Deus. Na medida do Muito possível, bom. sempre bem. Sim, esse é o pensamento. Eu estava falando aqui dos números que são assustadores de pessoas já com diagnóstico fechado e como é que isso vai estar se desenvolvendo mais adiante. E eu não falei tudo, mas a gente vai bater o papo. Hoje a estrela do bate-papo é o seu Osmar, seu pai. Deixa eu fechar aqui. Seu pai. Primeiramente, muito obrigada. Eu Tá? que agradeço por ser Tá aqui com a convidada. gente. Muito obrigada. E aí a gente sabe muito bem o quanto é difícil, às vezes, a gente superar timidez, medos, falar de algo que a gente lida o dia inteiro, né? É verdade. Deixa eu baixar aqui. É que o chat no computador fica bem melhor para eu ler. Tá. Aí eu tinha esquecido de tirar o áudio. Muito bem, sejam todos bem-vindos, quem está chegando. Quem ainda não conhece a nossa convidada, fique à vontade de começar a segui-la. Obrigada. E o contrário também é bem-vindo, tá? Isso. Tá bom. Essa semana e semana que vem eu vou trazer alguns convidados com um tema, com exceção de a última sexta-feira, que eu vou trazer uma segunda parte sobre o narcisismo, que não deu tempo de concluir
no início do mês, Aham. que também é um tema muito importante da gente estar trazendo à tona. Mas, Yara, é tão difícil hoje em dia a gente ver homens com demência, né? É um percentual um pouco menor. A maioria são mulheres. E eu estava vendo aqui que é um percentual menor por vários motivos. Primeiro, porque eles não se cuidam e acabam deixando as viúvas. Verdade. Eles têm É medo bem isso. de médico. Então, eles têm uma questão de vida média menor, Isso é de verdade. 7 anos, mais ou menos. A mulher vive mais. Aham. Então, por isso esse diagnóstico às vezes é tão difícil de achar, porque eles se recusam de ir a médico e tudo mais. Então, o Setembro Lilás não tem que ser só em setembro, a gente precisa estar direcionando, dando visibilidade, falando, gente, olha só, a gente tem que se É cuidar, a verdade. gente tem que se cuidar e falar do jeito que é. Teu pai hoje tem quantos anos? Tá com 80, com 99. 99. O quê? Desculpa. 79, desculpa. 79. Não, 79. É que eu lembro da foto Não, dele lá na página, eu falei que, nossa, não aparenta, o cara tá não, enxuto. 79. E isso, 79. ele estaria melhor, porque além do Alzheimer que a gente descobriu, ele é diabético. Então, a gente só Sim. descobriu o Alzheimer pela diabetes, porque senão a gente não ia, eu acho que, descobrir tão cedo, né? E daí, tipo, a gente começa a cuidar, a perceber, a ouvir ao dia a dia que ele começou a falhar a memória recente dele. A memória Uhum. antiga dele está perfeita, e a memória recente dele, tipo assim, você fala essa semana, a semana que vem ele diz, não, vocês não me contaram, vocês não me falaram. E daí aí Uhum. que a gente começou a descobrir, e daí que a gente foi no médico e começou a falar. E isso fazem uns 9 meses para cá que a gente está tratando ele, que ele já está com diagnóstico fechado de Alzheimer. Então foi logo, nós estamos em setembro, foi logo na virada Ah, do ano, janeiro, isso, aham, que fechou o diagnóstico. isso. E você, desculpa, e Não, vocês estavam percebendo, além da memória recente, mais algum sinal, alguma coisa que chamou a atenção, algum sintoma, a agressividade, mudança de humor, muito. esquecimento. Então, conta um pouquinho aí, como é que foi o primeiro sinal que assustou? Foi a perda da memória recente ou foi outras coisas? Como ele tinha diabetes, a gente só achava que era por causa do diabetes. E daí ele começou a ter crise de muito nervoso. A gente não sabia o porquê. Daí levamos num psiquiatra, porque ele estava muito agitado, porque não deveria ser do diabetes, né? Por mais que às Uhum. vezes dá uma alteração muito alta, ele tem convulsão e coisa. Aí, daí ele disse, não, vamos fazer um exame, né, do cérebro, né, para ver como é que tá o cérebro dele. Aí que a gente descobriu que ele tá com excesso de ferro no cérebro. Aí, ao primeiro neuro que a gente foi, deram um diagnóstico de, não de demência, como se ele tivesse alguma outra doença que não sabiam ainda dizer o quê. Daí eu comecei a falar, né? Daí eu troquei de neuro, ele tá com outro neuro. E daí ele foi falando com nós, explicando. Daí ele disse que tá começando a ter demência já. Daí, Uhum. daí que ele foi diagnosticado, começou a fazer todos os exames e a gente está tratando ele. E agora ele está super calmo, tranquilo, tá mais confiante, a gente faz brincadeiras,
Tipo assim, eu escondo alguma coisa de manhã para ele achar tarde. E às vezes eu faço perguntas. E virou uma criança, né? Ele é uma criança. Aham, tá certo. Imaginei aqui ele procurando. Mas olha só, o que que acontece? Quer dizer, ano passado, enquanto vocês estavam procurando o diagnóstico para saber o que que ele tinha, a diabetes é comum na terceira idade, se não Sim. é tratada, e realmente pode dar confusão. E você ouviu uma segunda opinião ou foram mais outros médicos? Sim, mas teve vários médicos. A gente mora numa cidade bem pequena, de 5 mil habitantes aqui no Rio Grande do Sul. É uma cidade muito pequena, uma Que comunidade muito cidade? pequena. Em Três Palmeiras, Rio Grande do Sul. Três Então, Palmeiras. a gente tem um atendimento muito bom pelo SUS, coisa que Ótimo. eu sempre morei em Curitiba, cidade grande, não se procura quase SUS, ou você tem plano de saúde. Depois eu estava morando no México, aí eu voltei para cuidar do meu pai. E aqui eu observei que a qualidade de vida é boa e os médicos, a gente tem um atendimento muito bom, um retorno muito bom do SUS. A gente não tem hospital na cidade, mas tem um posto de saúde que tem psiquiatra, tem psicólogo, tem clínico. Então, o clínico percebeu, temos um clínico muito bom. E ele que cuida do meu pai. Então, tipo assim, ó, ele que começou a ver e começou a sentir. Daí vai no neuro, né? Vai no psiquiatra, né? Aí começou toda a caminhada. Mas isso meu pai já fazem 4 anos que a gente está caminhando com ele nesse sentido de a gente não saber muito bem, a gente só sabia que era o diabetes. A gente só estava procurando só o diabetes. Então, tipo, a gente não tinha um diagnóstico correto. Isso dificulta, né? Muito, 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 muito. Tanto é que agora, assim, ó, para subir o diabetes, só a alteração de diabetes nele dá muito alto às vezes. Mas a gente percebeu que é o emocional dele, que a gente não pode mexer com o emocional e não pode contar uma coisa muito triste, um acontecimento, para mexer com o emocional dele. Então a gente procura sempre meio que esconder um pouquinho, ou passar panos quentes, assim dizendo. Certo. Um alerta que deve ser dado, aproveitando que você tocou no assunto, é quando você não sente firmeza no profissional e eles prescrevem alguma coisa que você não vê funcionar, que você continua na dúvida, vocês têm que ouvir não só a segunda opinião, uma terceira, uma quarta, quantas forem necessárias, É verdade. até que esse diagnóstico seja fechado. Fechar um diagnóstico de demência é muito complicado. Você só tem a certeza na autópsia. Isso é o certo. Não sabia. Então, verdade. Você só tem certeza mesmo qual a demência na autópsia. Coisa que ninguém faz, praticamente. Mas o histórico familiar, os esquecimentos, quer dizer, os outros detalhes e alguns testes neuropsicológicos que os profissionais utilizam direciona para alguma coisa. Porque o médico, hoje em dia, o que ele faz? Ele faz exatamente o quê? Eliminação de outras doenças para se chegar a um denominador comum. Uhum. Então, se faz os exames tradicionais de sangue, a tomografia, questionários, entrevistas, etc. Então, para se fechar um diagnóstico, é um trabalho bem detalhista, bem embasado nos históricos mesmo, do que o familiar está falando e o que o médico está vendo da pessoa. Então, a Neide está dizendo que na casa dela o comportamento começou bem forte em 2020, início de 22, e foi detectado o frontal temporal do esposo dela. Ela foi a 5 médicos. Você vê? Eu também fui a 5 médicos com a minha mãe. Olha até só. que a última fechou. Porque não é todo mundo que é especialista, não é todo mundo que
conhece. É bem... Eu fui no neuro, tinha marcado um psiquiatra, na última hora eu desmarquei, mas quem fechou foi um geriatra especializado em idosos. Olha, nem foi o neuro. Não foi nem o neuro. Olha, Nem o neuro. Quando o geriatra é bom, ele detecta qualquer coisa, né? O problema é... Especialidade deles. É Idosos, terceira idade. é verdade. E aí, o que acontece? Eu te pergunto também, o seu pai tem ciência que ele tem Alzheimer? Não. Não, né? Não tem. Foi uma opção de vocês não contar. Porque, tipo assim, não contar. o que a gente faz? Eu procuro fazer. A matemática, para ele, os números, ele é excelente. Ele sempre foi muito bom na matemática. Então, matemática, números com ele, você pode fazer qualquer conta que ele é muito rápido. Enquanto você está aí na calculadora fazendo 1000 vezes 920, ele já te dá a resposta. Então, o médico, assim, meio que... Meu Deus. O médico meio Eu vou que pegar até a calculadora para testar com ele. Ele é muito assim... Daí o médico disse, vamos começar a testar, então, nas coisas, né? Comece a prestar atenção no que acontece no dia a dia. E daí a gente começou prestando atenção, né? Que as coisas antigas, eu pergunto, ele lembra do tempo da mãe dele, do pai dele. Mas, assim, ó, tipo, o que acontece, às vezes, a semana passada, você conversa com ele hoje, ele diz, nossa, eu não conheço, não vi falar, não lembro. Daí que começou a perceber que é isso que... E ele tá evoluindo, assim, muito rápido. E tem semanas, assim, o que tá bem aflorado. Que ele esquece muito. E tem semanas que ele tá melhor. Ele tá com tratamento tradicional, da alopatia, eu acho que se fala. Ele toma dois remédios de Alzheimer já. Já. Ok. E ele, durante o dia, como é que é a rotina dele? Aqui, assim, ó, cada dia é um dia, né? Como ele teve 3 AVC já, né? Então, tipo assim, cada dia é um dia. Eu cheguei aqui, ele estava muito mal. Eu cheguei em agosto do ano passado, de 2022. Eu resolvi vir cuidar dele. E ele estava acamado, usando fralda, quase não falava. A gente tinha fono, tinha físio. E a gente foi indo. Foi uma batalha bem grande que eu venci. Hoje ele caminha com dificuldades. Ele fala bastante, tem dias que ele não quer falar, tem dias que ele não prefere não, e tem dias assim que ele conta piada, né, que ele quer conversar, que daí ele faz bastante pergunta. Cada dia é um dia, assim, eu não posso dizer que a rotina é normal de todos os dias, cada dia é muito diferente um do outro. Correto. A Nilva está dizendo que o assunto da live a live aqui de Porto Alegre, assunto importantíssimo. Parabéns, amiga, pelo cuidado do seu pai. A Adriana, aproveita esse momento, porque o meu esposo também era assim. Agora não consegue nem ver mais a hora. A Neide está dizendo que as coisas antigas ele lembra. Os números não sabe fazer nenhuma conta. Olha. Fernando, são as tristes variáveis de uma demência. Sim, porque ela não é, ela tem a base semelhante, mas depende muito de pessoa para pessoa algumas características. O básico mesmo é a mudança de comportamento, quando é Alzheimer, a mudança de comportamento e de humor, e, para começar, a memória recente. Então, é um alerta, a gente começar a observar, porque muitas pessoas acreditam que quando começa a apresentar essas coisinhas, é coisa de velho, tá caduco. Isso. Né? A gente não leva tão a sério.
Não leva tão a sério, porque nós desconhecemos o que é o Alzheimer. É. Quando não temos alguma pessoa conhecida, ou algum amigo, alguma pessoa na família, nós desconhecemos a possibilidade de ser Alzheimer. Então, não é coisa de velho, é a É. diabetes, não é porque teve um AVC, não porque se aborreceu, não porque a gente dá É. desculpas. E quando decidimos ir ao médico, Às vezes tem é alguma tarde. coisa. Às vezes é tarde. É, sempre é tempo para começar, mas já caminhou durante um tempozinho que poderia estar ali a medicação ajudando a retardar. Acho que é a Raquel. Isso, é minha, Yara maravilhosa, acho que é contigo. é, minha Quem, cunhada. olha só, Yara maravilhosa nos cuidados do meu sogro. Ele teve uma melhoria muito grande depois que ela chegou. Obrigado, Boa noite, Raquel. Kátia Belles. Obrigada por estar na live. Tem um monte de gente aqui, não dá para falar o nome todo. Eu estou lendo aqui no computador, que facilita muito do que ficar no dedinho na carinha dela. Obrigado, Bem, pessoal. o que acontece? Ó, minha irmã, Jussara. obrigado. Pois é. E aí, ó, esse pessoal vai começar a me seguir e vice-versa, tá? Isso. Porque essa semana nós vamos ter live na quinta e na sexta sobre Alzheimer. E semana que vem nós temos mais 3 também. Acabou ainda há pouco de me confirmar uma menina, e já me passou o telefone, a Jéssica, que eu vou estar tentando marcar com ela também para a gente fechar o Setembro Lilás com essas lives. Se não der para ser agora em outubro. Qual é a intenção da gente convidar vocês? É porque a gente precisa dar visibilidade. Muita gente vê, por exemplo, se eu parar para pensar para você, qual foi a sua primeira grande dificuldade quando você decidiu cuidar do seu pai? Você lembra? Uma dificuldade que aconteceu. Tomar a decisão de cuidar, de vir cuidar dele. Eu parei a minha vida. Eu fazia 4 anos que eu tinha mudado para o México com a minha família, com meus filhos. E de dizer para o meu marido assim, eu vou cuidar do meu pai e da minha mãe. Então foi uma decisão muito difícil, complicada, mas o meu marido soube me entender e de dizer, se é isso que você quer, é isso que eu te apoio. Ele me apoiou, graças a Deus. Mesmo a gente estando longe, se vendo a cada 3 meses. E é bem... Ele ficou no México? Não, ele trabalha na Argentina para ficar mais perto de mim. Ele está na Argentina. Os meus filhos estão no México, em Guadalajara, as minhas noras. Um beijo para eles, devem estar me assistindo, não sei. E a Bruna, a Jéssica, o Rafa, o Cleverson, provavelmente que sim. Estou vendo esses nomes aqui. Estou vendo esses nomes aqui. E daí, tipo assim... Você está com a família dividida. E daí, assim, a minha surpresa de chegar e, tipo assim, não saber como lidar, como enfrentar o problema, tipo assim, porque você cuidar um dia, 2, é uma coisa. O problema é você ficar aí todos os dias, semanas após semanas, o mês inteiro. E, tipo assim, você vê, tipo assim, às vezes você tem dificuldade, você... Opa, eu queria melhorar, queria fazer diferente. E você, às vezes, não sabe, você peca, às vezes. E a minha mãe me dá um apoio muito grande. A minha mãe tem 77 anos, tem uma saúde, assim, ela passou por um câncer de intestino, mas graças a Deus está curada. Mas ela tem uma saúde extraordinária, muito boa, adora cuidar do quintal dela, do jardim dela, tem uma horta maravilhosa. Então, assim, ela adora. E, tipo assim, e aprendendo. Todos os dias eu fui aprendendo com meu pai como lidar com ele. O dia que ele não tá bem, o dia que eu dizer para ele assim, pai, hoje o senhor tem que usar fralda, hoje o senhor não tá bem, né? Porque tem dias que ele faz da roupa, e tem semanas que ele passa super bem. E daí fazer entender, tipo assim, não brigar com ele, porque não adianta brigar. Eu até no começo eu até
pai, porque não sei o que, né? Você fez na rua. Normal, normal, normal. Daí agora não, agora eu dou banho nele, lavo ele, eu digo, pai, a próxima vez, quando o senhor sentir, vamos no banheiro. Daí diz, então tá bom. E assim, a gente vai aprendendo junto. Eu acredito que eu tô aprendendo muita coisa com o meu pai e a minha mãe. Uhum. Além da sua mãe, mais alguém te ajuda a cuidar dele? Ou as duas mulheres aí? Nós duas, eu tenho uma pessoa que me ajuda 2 vezes na semana, né? Uma pessoa maravilhosa que me dá um apoio. E os meus irmãos, quando eu preciso, tem a minha irmã que mora no município próximo e o meu irmão que me apoiam. Sempre quando a gente precisa, um apoia o outro, né? Correto, correto. Eu sempre falo que quando a gente decide, é uma decisão difícil. Muito. Muito. Mas depois que ela é tomada, você segue em frente. E vai realmente. Não me arrependo. É uma coisa que eu não me arrependo de ter feito o que eu fiz. Porque, tipo assim, eu tava com a minha vida toda certinha, mas não tem problema. Eu sou nova, eu posso recomeçar. Eu penso assim, que tudo que meu pai e minha mãe fez por mim, agora tá na hora de eu fazer por eles. E eu pude, então estou fazendo. Uhum. Ok. O Fernando está aqui, parabéns, não é nada fácil, porque abrir mão dos prazeres que a vida oferece, só o amor mesmo. Verdade. Pois não conseguimos ter frio nem por uma hora. Já estou há mais de 3 anos dedicando à mamãe. Um homem cuidando de uma mãe, olha só. A Rê, para mim, foi a melhor decisão que tomei e nunca me arrependo. E a Neide, na minha sugestão para nos ajudar, a fralda é fundamental para não ter desgastes. Lembrar que tudo que eles falam não é para nós. É a doença que está falando, no caso. É verdade. Sejam bem-vindos. Porque tem dias que eles ofendem sem querer ofender, né? Uhum. Com palavras, o dia que eles estão mais agitados. Mas, tipo assim, eu já tiro de letra, né? A minha mãe, às vezes, ela fica magoada, né? Mãe, não adianta, né? Não é ele, não é ele, não é ele. Eu digo, não é ele. Daí no outro dia tá tudo bem, ele levanta outra pessoa, e eu tento todas as manhãs tirar ele da cama com bom humor. Isso eu faço sempre. Daí parece que anima, deixa ele melhor, já levanta de bom humor, e daí já começa o dia melhor. Daí, o que acontecer durante o dia, a gente leva na esportiva. Nós estamos com o Fabiano Martinelli Meu irmão. na live, falando só Jesus para te recompensar pelo que você está fazendo pelos nossos pais. Amém. É seu irmão, né? É meu irmão. Deixa eu pegar meu cachorro. Tá certo. Opa, meu cachorro veio me ver. Sem problema. Sem problema nenhum. O que acontece? Me fala então dessa rotina, que eu comecei a perguntar sobre a rotina e a gente acabou se desviando. Pelo que eu estou vendo, ele está na fase, se a gente fosse classificar, ele está numa fase inicial, caminhando para a mediana. Porque ele ainda anda, mas às vezes usa fralda, a memória recente está bem. Ele consegue fazer algumas atividades, como se alimentar, levantar, buscar alguma coisa. Como é que está essa rotina? Não, a rotina dele é eu tirar ele da cama, eu levo até o banheiro, eu ajudo ele no banheiro, nas primeiras necessidades do dia. Aí a gente leva até, sempre com apoio, ou a bengala, ou se apoiando na gente. Ele caminha muito pouco sozinho, ele não... Depois que ele teve o último AVC, ele perdeu quase o lado esquerdo. Daí, por causa do AVC? Isso. Daí mas ele come sozinho, com a mão direita, a mão direita é totalmente controlada. E durante o dia a gente procura levantar ele, dar uma caminhada. Mas ele gosta muito de ficar sentado assistindo televisão. Essa é a rotina dele. Aqui não gosta. É a rotina. Eles gostam assim.
Eles gostam assim. A Cavalheiro Kemily, A eu acho. minha vizinha. Está te dando parabéns pela coragem, por mudar toda a sua vida para cuidar dessas pessoas maravilhosas. Deus vai te Obrigada. recompensar muito. Te admiro pela mulher que és. Ok? Um lance do Instagram que eu acho que é muito defeituoso é que o chat não é salvo depois que a live É, fica salva, né? Que eu vou marcar você como colaborador e você aceitando lá vai ficar no seu sim. feed também, Uhum. na sua página, até para as pessoas poderem assistir e participar e comentarem. Mas eu acho um defeito, porque por isso que eu leio alguns comentários para ficar salvo, ficar gravado. Quero mandar E um beijo pro eu meu estava. marido, que nessa hora ele está viajando, não está assistindo comigo. Vai assistir provavelmente em São Paulo depois das 9 horas da noite, mas ele disse que vai assistir. Ele disse, grava, por Uhum. favor. Sim, está salvo, vai ficar salvo, não se preocupa não. Sim. Vai ficar salvo sim. Mas quando eu te perguntei sobre uma dificuldade, além de você ter que tomar essa decisão de mudar a sua vida, sair do México, deixar seu marido, que ele foi provavelmente trabalhar na Argentina para ficar mais perto, porque a Argentina aqui embaixo, perto do sul, México lá em Sim. cima. Uhum. E se separar dos seus filhos, sair de uma cidade para vir para uma cidade menor, algum momento assim tipo assim, alguma dificuldade, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, está difícil. Teve algum momento que Sim. passou isso pela sua cabeça? Primeiros meses. Acho que foi os primeiros 3 meses foi o mais desafiador. Porque Uhum. você tem aqui a vida é muito, muito, muito diferente, né? Não tem muita coisa. Daí, tipo assim, você muda. Eu saí de uma cidade pequena com 17 anos e nunca mais voltei. Sempre morei em cidades grandes, né? Curitiba, né? Paraguai, né? México. Então, tipo, você tem tudo. Em qualquer momento você vai lá, eu vou comprar isso, eu vou no shopping, eu vou no cinema, eu vou comprar uma pizza, eu vou comprar alguma. Aqui tem muita pouca opção, assim, você é muito restrito, né? E você vai se adaptando, né? Mas os primeiros 3 meses Essa foi mais calmaria, muito. essa calmaria de uma cidade com 5.000 habitantes é muito pouca gente. O Eles se que conhecem. o que é muito bom aqui é que assim, ó, as pessoas todas se conhecem e todas se ajudam. Todas se ajudam. Você tem assim, ó, a mão de todo mundo. Se você disser assim, hoje eu preciso de alguém, alguém vem te ajudar. Assim, ó, cidade Então, pequena é muito bom por isso. Mas também fofoca é o que mais tem numa cidade pequena, né? Então, não, o interessante é interessante que você tem uma rede de apoio tenho. espetacular, por morar numa cidade do interior, uma cidade pequena que só tem, agora vou fazer a brincadeira, tá? Que só tem 3 Palmeiras, né? E 5.000 habitantes, foi uma piada, gente, não leve a mal, só para a gente rir um pouquinho e descontrair. E você acaba tendo uma rede de apoio, porque quando você precisa de alguém, alguém acaba se oferecendo, porque a sua mãe tá bem, Tá bem, tá tá bem. ali, sete Tá. sete, graças a Deus. Uhum. Ele tá com 7,2, 7,9, 7,9. Uhum. 7,9, Uhum. 7,9. Ele já está na fase mediana, precisando de ajuda, mais por causa do AVC do que propriamente do Alzheimer, Uhum. com Uhum. certeza. Foram Uhum. 3 AVCs. 3. Eu não tinha me tocado que ele tinha tido o AVC quando eu olhei a sua Uhum. página. É bom saber. Seus filhos estão casados, moram fora, que você falou, já são vovó, Não, vovô? não sou vovó ainda, mas são casados 2. Tenho 2 Os noras dois? maravilhosas também, graças a Deus, me dou muito bem com elas. São lindas e É, me dou super bem. tem uma delas aqui, ó. Tem uma delas aqui, falando do sogrão. É, Eu não lembro o nome dela, que eu vi. a Jéssica ou a Bruna, uma das duas.
Foi a Jéssica, Ah, se eu não me engano. é, Foi a é, Jéssica. é. E por sinal vão começar a me seguir também, né? Para poder Isso, ver os outros casos isso. aí de live. E daí foi indo, tipo assim, mas é muito bom, assim, daí você para, assim, ó, é uma cidade pacata, mas é uma cidade muito boa. E o bom daqui, que eu nunca vi, assim, ó, como eu saí muito cedo, eu sempre morei em Curitiba, o posto de saúde aqui me dá um apoio muito grande, que tem psicóloga, tem fono, tem uma fisioterapeuta É isso muito que eu ia maravilhosa. perguntar. Fisioterapeuta vem 2 vezes por semana, vem em casa, fono vem em casa, médico vem em casa. Tipo assim, eu preciso de um curativo, eles vêm na tua casa. Então, tipo, eu chego no posto, eu só. Nossa, meu pai é muito bem atendido, eu não posso reclamar de nada. O posto de saúde aqui é maravilhoso, todas as atendentes. Então, assim, ó, eu só tenho que agradecer mesmo por eles morarem, eles têm uma qualidade de vida muito boa. Então, assim, eles estão no final da vida deles, estão, mas estão, assim, numa qualidade de vida muito boa. É, E o que que acontece? O que que acontece, tá? que eu, Infelizmente, isso é uma realidade que não acontece no Brasil todo, não, não. Não, né? eu, Até eu em vivi, grande. eu vivi 28 anos em Curitiba, posto de saúde para o meu sogro e para minha sogra? Jamais. A gente sempre teve que pagar plano de saúde, porque posto de saúde, Em você sabe que Curitiba, que é como se fosse o primeiro mundo do Brasil, isso. vamos dizer assim, é a região que tem a melhor qualidade de vida, que tem os maiores centros médicos e etc. Quer dizer, eu estou falando, não estou falando nem de Rio e São Paulo, É, que também é complicado. é. O Fernando está falando que a fono, Ó, só particular, uma média de 250 cada visita, de 35 minutos. Quer dizer, o custo é muito alto para quem cuida de alguém com um idoso, independente de ser demenciado, independente de qualquer outro problema, ou pelo próprio AVC, ou pelo próprio diabetes, etc. ó, Agora, a gente vê cidades norte, nordeste, centro-oeste, que locomoção é complicada, já na locomoção. Então, esses diagnósticos são difíceis de acontecer e de serem é verdade. fechados É. nessas cidades. Eu mesmo com a minha mãe, quando eu percebi, ela já estava no final da fase inicial. Quando eu Nossa. percebi, ela já estava entrando na fase moderada. Por quê? Porque eu comecei a levá-la em médico, em médico, em médico, em médico. Só a geriatra me indicaram e falaram, ó, leva na geriatra. E eu, tipo assim, caraca, um neuro não descobriu, o neuro dopou a mamãe, vou tentar o psiquiatra. Aí eu marquei o psiquiatra, mas, sabe, para que 2 meses? Aí eu consegui a geriatra e foi imediato. E Olha. quando ela fechou, eu cancelei o psiquiatra, Aham, porque ela me passou toda a medicação e todo o apoio. E foi ela que me ajudou nos uhum, primeiros. uhum. E aí, ele reconhece a família? Como é que tá? Reconhece. Até às vezes eu faço pergunta, né? Que idade tua filha mais velha tem? Como é que é o nome dela? Né? Como é que é a última filha? Como é o nome do seu genro? Que idade eles têm? Onde eles moram? Eu sempre tento fazer perguntas diferentes, né? Mas ele lembra. Ele ainda lembra, graças a Deus dos filhos. Ele lembra assim, ó, porque ele trabalhou na prefeitura com transporte escolar por acho que 14 anos. Então, os adolescentes, os que eram crianças antigamente, hoje é mais adolescente, já tem gente Uhum. casada, então eles passam na frente de casa e dizem, ô Martinelli. Daí eu digo, pai, quem que é? Não sei. E daí digo, daí ela vem e diz, eu sou fulana de tal. Eu acho que eu lembro. Daí ele começa, né? Daí Uhum. no outro dia ele me diz assim: sabe a fulana de tal que veio aqui ontem? Aquela lá eu levei na Kombi por 2 anos, não sei o quê. E daí às vezes. Ele consegue fazer essa associação. Isso. Aham. E daí à noite ele sonha, às vezes ele sonha e ele não lembra.
Aí de tarde ele lembra, daí ele diz assim, Eu lembro. daí à tarde ele diz assim, ai, sabe o que eu sonhei? Sonhei com, né? Tipo assim, eu tento mexer com a memória dele bastante, sabe? Uhum. Porque quanto E quando ele não consegue se lembrar ou se confunde, você sente que, já que ele não tem ciência que tem Alzheimer, você sente que ele fica chateado, constrangido, ou ele te pergunta, vem cá, qual é o problema que eu tenho, não, que eu não estou lembrando das não, coisas? ele fica Não triste. pergunta, Ele fica ele triste. fica triste. Uhum. A, Mas nunca te perguntou. não, não. A gente sente que ele fica triste e ele meio que se fecha. Daí depois a gente volta, eu espero um pouco, daí volto, daí tento explicar para ele. Daí ele Uhum. volta, daí ele diz, eu acho que eu lembro. Entendi. Camila é sua irmã. Minha irmã. Deus te ilumine com muita sabedoria, força e paciência nessa jornada. Gratidão enorme por tudo que você faz pelos nossos velhinhos. Obrigada. O Fernando está bem participativo aqui. Esse mercado de fono está em alta por motivo das crianças especiais. É verdade. 99% não atendem adultos e sim as crianças. Triste isso, profissionais não olham para pacientes com doenças neurológicas. O que acontece também, Fernando, que para lidar com o idoso, você tem que ter algumas especialidades. Gerontologia, por exemplo, ou então uma pós-graduação ligada à terceira idade. E diferente do que a gente imagina... Oi, Neuza. Diferente do que a gente imagina, daqui a algum tempo nós vamos ter mais idosos que crianças. Então, o campo está muito aberto. Independente de serem pessoas com demência ou não, nós estamos chegando numa média de idade, da terceira idade. Estão pensando até em mudar de 60 para 65, como é na Europa, a terceira idade. Isso. E porque estão chegando a 80, 90, alguns a 100 anos tranquilamente. É porque as comorbidades como pressão alta, diabetes, algum tipo de dificuldade de locomoção está acontecendo nessa idade, lógico. O nosso corpo não foi preparado para aguentar tanto tranco. Verdade. Nos anos 50, se velho tinha 55 anos, se morria com essa idade. Verdade. Nos anos 50, no início do século, 40 anos, o cara já era idoso. Já era idoso, é verdade, é verdade. Hoje não. Então nós temos... As pessoas Hoje não. Pois é, exatamente, mas o retorno financeiro não é o mesmo. Não, concordo. Aí o que acontece também? Acontece que essa equipe multidisciplinar que você tem aí na sua cidade, você está de parabéns que a cidade realmente, pelo que você está passando, o prefeito deve investir muito em saúde, está de parabéns, muito em saúde, quer dizer, você falou de Nutri, não, você não falou de Nutri, você falou de físio, de fono. Tem Nutri, o meu pai tem Nutri, ele tem toma Nutri. Suplemento também com a Nutri. Não, o meu pai, assim, ó, o posto de saúde só não é hospital, porque eu acho que provavelmente o posto de saúde, acho que eu não sei te dizer muito bem, mas eu acho que é por causa de espaço físico, que ainda não é tão grande. Mas assim, ó, nós temos nutricionista, tem clínico, tem ginecologista, tem psiquiatra, tem fono, tem 2 fisioterapeutas, então tem uma equipe médica muito boa mesmo. Então, tipo, tudo que a gente não tem aqui, a gente é encaminhado para cidades maiores, tipo Carazinho, Passo Fundo, que é cidades maiores. Então, tipo, e que não é tão longe, né? Porque como né, em 1 hora mais ou menos você está no local, né? Então Entendi. Mas é muito bom. Graças a Deus aqui a nossa região está muito bem de saúde. O Adriano está falando que a rede médica de Lorena, que é onde ele mora, não é ruim. Aqui tem um AME que atende várias
cidades da região e muitas clínicas Viu? integradas. E também tem uma boa rede particular. É. Ok, tudo bem. Deixa eu ver se tem mais alguém falando. A Evelyn, o esposo tem uma fono maravilhosa, só atende idosos. Agora, quando a gente fala de fono e nutri, me faz pensar que é uma prevenção para não ter dificuldade de engolir, ou ele já tem essa dificuldade, por isso que ele está com a fono. Ele teve dificuldade quando ele teve o AVC, que daí ele não engolia, daí ele ficou sem a glutição e sem falar. Daí que entrou a fono para falar. E daí a Nutri, como ele não se alimenta muito bem, às vezes que ele não quer comer muito bem, a Nutri dá suplemento para ele tomar à tarde. Então, toda tarde ele toma um suplemento. Geralmente eu coloco 2 tipos de fruta, né? Vou alternando, né? Frutas com menos caloria de açúcar, né? Que tem menos açúcar. Daí vou alternando, ou manga, ou abacate, ou morango com banana, ou pera. E isso que faz bem para ele, e o diabetes meio que estabiliza, assim, sabe? Ok, tudo bem. O que eu queria saber com relação a... Então, a maioria dos problemas que ele tem hoje é decorrente ao AVC. Quer dizer, eu falo isso mais uma vez. E é a dificuldade de andar, por isso que você auxilia no banho, a dificuldade de engolir, que tinha na época, a dificuldade de se alimentar, por isso que tem. Tá, tudo bem. Agora, ele já teve alguma internação? Precisou ficar internado sem ser pelo AVC? Não. Uma pneumonia, uma infecção, alguma coisa? Não, graças a Deus não. Não, graças a Deus. A gente cuida muito e, tipo, esse ano ele teve uma gripe muito forte, mas não nada assim de internamento, né? Os médicos são muito rápidos, né? Então, tipo, é muito rápido, daí dá para controlar bem. Ok, você está de parabéns. Está de parabéns, até porque você está muito bem apoiada. Estou. É uma grande exceção nesse mundo do Alzheimer. Eu espero que isso continue. Muito obrigada. Que ele tenha uma longa qualidade de vida, uma longa vida com qualidade, né? Porque vocês estão... a cidade é Três Palmeiras, estou perguntando aqui. Rio Grande do Sul. Três Palmeiras. Só tem Três Palmeiras lá, Fernando? É muito pequena a cidade, mas é uma cidade muito boa. Ela vive da agricultura. Agricultura. Ele trabalhava na prefeitura, não é isso? Ele saiu da agricultura faz uns 34 anos e veio para a cidade, e daí ele começou a trabalhar na prefeitura com transporte escolar. Então, tipo, a cidade inteira conhece ele como o seu Martinelli. Então, a cidade toda conhece ele, porque, tipo, quando ele não estava transportando os estudantes, ele saía, assim, ó, ele ia nos mercados, ele ia nas lojas, ele ia conversando um pouquinho com cada um. O pessoal aqui toma muito chimarrão, então ele tomava um pouquinho, uma cuia aqui, uma cuia... Então, todo mundo conhece ele. Então, tipo, não tem uma pessoa que não passa na frente de casa. Oh, boa tarde, seu Martinelli. Bom dia, seu Martinelli. Então, e isso faz muito bem para ele. Porque eu percebo, depois que eu comecei a filmar ele, que daí as pessoas começaram a falar e eu comecei a ler para ele, isso fez muito bem para ele. Daí ele diz assim, ai, não lembro dessa pessoa. Daí a gente volta a história, minha mãe conta a história, da onde que era. Daí ele vai lá e lembra. Né? Isso faz muito bem para ele. E música? Você usa esse recurso? Ele escuta música. Você sabe que a música não fica no mesmo lugar. Ela fica em outra parte e a memória ela é mais conservada.
O Se Fernando você tem começar a fazer, fonoaudiologia. começar a fazer exercícios de canal Q, botar mais músicas, não sei o que lá, ajuda também. Ah, ele Ajuda escuta, bastante. ele escuta mais músicas gaúcha mesmo, mais regional. Lógico, É, as músicas, sem problema nenhum. os programas assim que ele gosta, ele vai no radinho dele, põe lá, fica escutando, daí a gente deixa ele quietinho lá, mas ele gosta. Uhum, tudo bem. Como é que você está se cuidando? Eu tava assim, eu tava me sentindo que eu tava meia. Daí eu tive que procurar uma psicóloga. Daí tô fazendo Uhum, terapia e tô com um psiquiatra também agora. Também para me uhum. cuidar um pouquinho da minha saúde mental. Porque senão a gente dá uma surtadinha. Isso. É. Eu sempre pergunto, ou procuro perguntar como é que você está se cuidando, como é que você se cuida, porque a maioria das pessoas se esquecem. Eu E tinha aí esquecido. adoecem, né? Acabam adoecendo. E algumas pessoas acabam adoecendo de tal maneira que não conseguem mais dar continuidade no cuidado. Por isso que eu te dou os parabéns por você ter tido essa iniciativa de procurar Uhum. um profissional. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, também faço atendimentos como psicoterapeuta Uhum. e eu tenho atendido bastante pessoas que cuidam de alguém e é importante isso. Ah, A gente está sempre a minha salientando. irmã tá Diga, meu dizendo, anjo. a minha irmã tá falando que a época que ele levava os estudantes, ele voltou a estudar, fazer o EJA, nos dias que era mais. Mas daí ele não conseguiu acompanhar. Mas ele Ok, tentou. estou vendo aqui. É, Tentou, ele tentou. tentou, Uhum. tentou. Ele sempre foi muito O, esforçado. o Adriano está aqui pedindo para fazer o jabá dele. Uhum. Quando é a sua live, hein, Adriano? Quando é que é a sua live? Que ele está falando que ele vai fazer uma live. Se for no dia do meu, eu não vou anunciar, não, tá? Sobre esclerose múltipla. Nossa, é bom. Que dia que vai ser, Adriano? É isso, eu estou esperando ele me retornar. Quando é que vai ser? Porque depois eu vou falar. Aqui, ó. Parabéns pelo cuidado, Yara, parabéns pela live. Obrigada. A Neuza está perguntando se eu trabalho por videoconferência. Sim, eu atendo por videoconferência, não tenho mais consultório. O consultório já era. Entrou a pandemia um pouquinho antes. E eu estou aguardando ele me dizer quando é que vai ser a live dele. Enquanto Ó, isso, o Fernando tá se alguém tiver... falando, o Fernando tá falando que não se Uhum. cuida. Fernando, acho. Ah, é hoje às 20 horas. Ah, vamos É assistir, vamos hoje. assistir. E, Fernando, tu tem que se cuidar. Eu, eu, Não, eu vejo por mim, o Fernando tá dizendo que ele não se cuida, eu não me cuido, tem que se cuidar. Tem que parar um tempo para ti. É isso que eu fiquei quase um ano também não me cuidando, mas daí eu percebi, eu digo, opa, vamos dar uma freada. Eu preciso também, para mim poder cuidar do meu pai, eu preciso estar bem. com certeza. Senão o que que é? Sua mãe vai assumir tudo sozinha? Não, Difícil, né? é verdade. Pois é, Fernando. Tem fazer 10 coisas ao mesmo tempo não dá Não, não, certo, tá? não. Tem que se cuidar. A gente encerrando aqui, quem tiver interesse, seguir o Adriano. O Adriano se escreve com o número 6 na frente e Adriano. substituindo o A, tá Triano. É Adriano, mas está aí a fotozinho dele. E eu quero convidar vocês, tá? Se aparecer alguma pergunta, alguma coisa, eu volto para a live. Que dia 21, que é o Dia Internacional da Conscientização do Alzheimer, eu vou estar recebendo a Edna Silva, que também cuida de um paizinho. Tá? Também cuida de um paizinho. E eu vou estar recebendo na sexta, também às 19 horas, um filho que cuida da sua mãezinha. Olha. Dona Carmelita. Parabéns. Então, cada vez mais a gente
percebe que aquele padrão de filha cuidando de mãe está se modificando. Como o próprio Fernando, que está aqui na live assistindo, que é um filho que cuida da mãe. Esse padrão está se modificando. É verdade. Não é verdade? É verdade, é verdade. É verdade. Isso. E eu estou vendo que não tem mais nenhuma pergunta, a gente já vai estar quase chegando lá. Fernando está dizendo que tem espondilite. Gente, não tinha um nome melhor, não? Aquilosante. Judia muito, convive com dores crônicas. Eu não sei o que é. Depois eu vou pesquisar, tá? Bom, também não. Mas é um nome feio. É um nome feio. Mas tudo bem. Eu ia te perguntar uma coisa, mas fugiu, que eu me distraí aqui com a espondilite. Me distraí, sem problema nenhum. Você conhece outras pessoas da cidade, já que é uma cidade pequena, que também está passando pela mesma situação que vocês, que o seu pai? De Alzheimer? Que eu me recordo agora, não. De Alzheimer, não, né? Mas é uma cidade que tem bastante idoso, muito idoso precisando de ajuda. Tem famílias que ajudam, mas tem bastante senhorzinho assim que eu tenho vontade de pegar no colo, trazer para dentro de casa e ajudar. E eu sei que eu não posso fazer isso, mas que me dá vontade de dar. E tem muitos filhos que cuidam dos seus pais. Aqui é uma região muito boa, que ainda tem ainda dá para cuidar dos seus pais. Porque cidade grande eu sei que tem muita casa de repouso, né? Mas aqui, entendi. É. O Fernando está respondendo que é uma doença reumatológica. Então, eu já desconfiava que era. Agora, eu vou só explicar um negocinho aqui antes, tá, Camila? O hereditário, se o Alzheimer é hereditário. Hereditário, a gente fala que é a diabetes. A diabetes é hereditária. Sim. Se os pais têm, você tem grandes chances de ter. Você tem que começar um tratamento para não se tornar pré-diabética, eliminando alguns tipos de alimentos, evitando doces, massas com excesso, aquela coisa toda. Isso é hereditariedade. A pessoa tem catarata, então o filho é possível que tenha. Isso é hereditariedade. O Alzheimer é genético, você tem no seu DNA que você poderá desenvolver ou não. E o que muda nesse sentido é o tipo de vida, o tipo de vida social que você tem. Porque o Alzheimer ele chega 20 anos antes dos primeiros sintomas. Então, provavelmente, seu pai com 79 anos, 78, 20 anos, com 58, ele já tinha alguma coisa geneticamente despertada nele que foi 20 anos depois, 10 anos depois, aparecer na idade atual, que é a idade mais comum de se ter o diagnóstico de Alzheimer fechado. Existe isso precoce. Então, quando eu falo genético, é alimentação, é bom sono, é cognição. Se você gosta de falar um idioma, aprenda outro. Se você escreve com a mão direita, tenta desenvolver com a esquerda. Se você é bom em matemática, tenta aprender a escrever um livro, quer dizer, desafios, desenvolver a mente, ocupar a mente com mais atividades. Então, você pode ter ou não. E uma pergunta muito comum que já devem ter feito para você: poxa, teu pai tem Alzheimer, você tem esse medo? Suas irmãs têm esse medo de terem Alzheimer também? Lá na frente? Não tenho. Não tenho. Não tem? Não. Ok. A Camila, não sei, ela perguntou, mas não, a gente nunca cogitou assim, né? Foi ela que perguntou, foi a Camila, o Alzheimer hereditário. Eu não tinha percebido que tinha sido ela. Tá? Alguns familiares fazem o teste para saber se tem o gene no DNA. Eu não tenho essa curiosidade. Eu também não quero.
A Neuza diz que acredita na predisposição que se manifesta após uma grande choque emocional. Por exemplo, a minha mãe começou a apresentar sintomas alguns anos depois que ela ficou viúva. Ah, Geralmente, alguma morte na família de algum ente querido, uma parceira, um filho, alguma coisa de uma pessoa muito querida, desencadeia. Meu pai perdeu um irmão muito querido, que gostava muito. Depois disso que ele... É o gatilho. Uhum. Entende? Então, obrigado, Neuza, eu não lembrava disso. Essa predisposição se manifesta geralmente depois de uma grande depressão. Quer dizer, a pessoa tem a perda de um ente querido, desenvolve uma depressão muito forte, quando se recupera ou não, já começa a apresentar os sintomas, que tá ali guardadinho. Pode ser, pode. Tá ali guardadinho. Isso não é comprovado cientificamente, tá, gente? Isso aí somos nós que vivemos essa situação e que conversamos com outras pessoas, começamos a associar. Isso tem que ser pesquisado pela ciência e comprovado, porque a maioria tem algum grande susto, alguma grande perda, alguma situação muito grave que desperta esse sentimento negativo, desperta uma depressão e acaba desenvolvendo, sim, o gatilho do Alzheimer, vamos dizer assim. Tá? O cachorrinho? Pode botar aí. Deixa aparecer assim, que quer não? Quer colo, ó. Quer colo. Então, olha, nossa, tá bonita, hein? Colo, né? Tá bonita. Boa noite. Tá bonita. Se penteou pra live? Só faltou batom. É menino? É menino. Então não botou batom. Não. Mas tá bonito. Muito bonitinho ele. Ele tá, agora tá satisfeito. Tá satisfeito. Pai, a terapia com animais para pessoas que têm demência é muito positivo. A música é muito positiva, tá? E o tratamento com a medicação, com exercícios, observar tudo isso. Aí, Mindinho gostou. Obrigada. É importante. É importante, tá? Você está de parabéns. Fico muito feliz de ter conversado com você. Eu vou salvar a live, vou te marcar como colaboradora e peço quem está me seguindo ir lá conhecer o seu Osmar. A história. Cadê? É Osmar mesmo. Memória está indo embora. Conhecer o seu Osmar, conhecer os vídeos que tem lá, segui-la, tá ok? E quem a segue e puder encher meu canal de Martinelli, eu agradeço. Né, Marcos? Entrou aí o Marcos Martinelli. Quem é? Meu primo. Teu primo. Ó, entrou o Marcos Martinelli, tem a Camila, tem tem um monte aqui. A família toda está aqui. E vamos lá. Então, amanhã eu não tenho live. Dia 20 eu tenho no outro canal, que não faz parte desse. Mas dia 21 e dia 22 eu estou aqui, firme e forte, trazendo mais 2 histórias. E muito, 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 muito obrigado por estar aqui presente com a gente. Tá bom? Adorei. Gostei muito de te conhecer. E obrigada mais uma vez por ter aceito. Obrigado você, muito obrigado. Espero que eu consegui passar alguma coisa para alguém, que sempre que a gente possa ajudar alguém é muito gratificante. E obrigado por ter me convidado. Muito, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi sua primeira live? Primeira live. Que agora você faça outras. Pode deixar que eu vou fazer mais. Pode deixar. Muito obrigada mesmo, hein? O pessoal dizendo que está me seguindo aí. Uhul! Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Quem quiser me seguir também, fica à vontade. Isso. Eu sou Ruana Labres, psicóloga, psicoterapeuta e gerontóloga. Então, cuidei da minha mãe por 9 anos com Alzheimer, numa época que nós não tínhamos essa tecnologia. Agora, em setembro, ela fez 4 anos que ficou curada, está nos braços do pai. E a minha
Então, a minha missão hoje é levar informação, conhecimento e trazer pessoas para contar a história e dar voz e visibilidade não só ao Alzheimer, mas também a outros temas. Então, vocês estão convidados a compartilhar, a me seguirem, porque toda semana tem novidade, tá bom? Um beijo então, meu anjo. Muito obrigado por participar. Obrigada. Tchau. Tchau.